Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Sabemos que mesmo à distância, mesmo nesse isolamento, os amigos espirituais se aproveitam dessa sintonia para nos ajudar nesses momentos de dores e nos consolar, atendendo às nossas necessidades. O estudo dessa noite vai ser feito pelo nosso irmão Marcos Almeida, do Centro Espírita Irmã Rosa, que vai falar para nós sobre aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga. E antes da gente se beneficiar do estudo desse nosso irmão, para preparação de ambiente, a gente vai fazer a página de hoje. Ela se encontra no livro Páginas de Fé, de psicografia de Chico Xavier e diversos espíritos. A página que escolhida para hoje é Em Cristo e é do irmão José. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se faz uma realidade nova. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Vive no mundo, mas não mais pertence ao mundo. Sofre, mas não amaldiçoa a dor. Chora, mas não se revolta ou desespera. Luta, mas não mais deserta do corpo de batalha. Tropeça, mas não mais se acomoda na queda. Serve, mas não mais espera ser servido. Perdoa, mas não mais ofende a ninguém. Semeia, mas não mais se aflige pela colheita. Como que renascendo dentro da própria vida, tudo ganha aos seus olhos um significado profundo. A luz do discernimento lhe clareia os passos e ele agora sabe para onde caminha. As suas mãos se transfiguram em estrelas do céu, brilhando no chão terrestre. Os seus lábios apenas se movimentam sob inspiração divina e os seus ouvidos se mostram sintonizados com a eterna canção do amor universal. Valendo-se das experiências do passado, o homem renovado em Cristo faz-se precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. Irmão José. Então, meus irmãos, vamos orar. E nesse instante que nos encontramos aqui envolvidos pela espiritualidade amiga, elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre e irmão, e agradecemos por conhecer a doutrina espírita, por aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Agradecemos a oportunidade bendita da reencarnação, de estarmos encarnados nesse momento em que a espiritualidade precisa tanto de nós. Agradecemos, Senhor, pelo pão em nossa mesa, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela irmandor, e enfim, Senhor, por todos, inclusive os intempéries do caminho, que sabemos serem necessários para o nosso burilamento moral e espiritual. E nesse instante, pedimos também, Senhor, que abençoe a cada um de nós que se encontra nesse ambiente, que abençoe os nossos familiares, aos nossos entes queridos, que abençoe o irmão que fará a exposição da noite, que com certeza preparou com muito carinho. Pedimos, Senhor, por todos os doentes de todas as sortes nos hospitais,
Pedimos por todos aqueles que estão trabalhando nos dois planos da vida, para que a gente possa passar por esse momento. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas e, enfim, Senhor, por todos os irmãos do nosso orbe terrestre. Seja conosco agora e sempre, e graças a Deus. Bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Eu sou o Marcos Almeida, do Centro Espírita Irmã Rosa. É um prazer muito grande estar aqui com o Jeafá novamente. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. É um tema sempre muito delicado, porque se insere no conceito, no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia, que é sempre, na prática, muito complicado. Mas a doutrina dos Espíritos tem essa finalidade de nos ajudar a compreender. Então, é sempre interessante relembrar, como Divaldo faz no livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, que em uma sociedade espírita a tarefa primordial é a iluminação da consciência ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Então, hoje nós vamos nos concentrar nesse tema de fazer o bem, de apartar-nos do mal e buscar a paz e segui-la. E existem várias mensagens trazidas pelos Espíritos que nos ajudam a compreender o porquê disso e principalmente o como fazer isso. E eu vou trazer aqui alguns textos que nós vamos ler e comentar juntos para irmos compreendendo e vendo as possibilidades de inserirmos isso no nosso dia a dia. Primeiro, a primeira epístola de São Pedro Apóstolo, no capítulo 3, versículos 8 a 12, Deveres da Caridade Fraterna, que é o trecho que contém essa mensagem que é o tema de hoje. Diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo coração, compassivos, amadores da irmandade, misericordiosos, modestos, humildes. Não deis mal por mal, nem maldição por maldição, mas pelo contrário, bendizei-os, pois para isto fostes chamados, para que possuais a bênção por herança. Porque o que quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não profiram engano. Aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e vá após dela. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos aos rolos deles. Mas o rosto do Senhor está sobre os que fazem mal. Esse é o trecho do Evangelho que nos traz essa mensagem de nos apartarmos do mal e praticarmos o bem. Nós sempre temos que trazer para a nossa realidade, do nosso dia a dia, compreendendo as nossas dificuldades como seres imperfeitos que somos, mas também com várias oportunidades de crescimento, de engrandecimento, de iluminação interior. Então, esse comentário é muito importante, porque na maioria das vezes nós nos colocamos numa posição subalterna em que nós somos imperfeitos e por isso não temos capacidade de vencer os nossos obstáculos ou as nossas imperfeições, o que não é verdade. Se nós estamos encarnados nessa nova oportunidade, temos desafios, temos lições a aprender, mas
todas promissoras, com grandes possibilidades de vencer. Basta nós nos dedicarmos, vencermos as nossas próprias dificuldades. E no texto, no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, a psicografia do Espírito Emmanuel, né? Tem um trecho que fala exatamente essa questão, que é o capítulo 60, a prática do bem. E ele traz na passagem do Evangelho, da primeira carta também do Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que é: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E aí ele nos traz a mensagem, que é aqui da qual nós vamos somar essa mensagem de Pedro anterior, para irmos vendo como vamos praticar o bem, como vamos nos apartar do mal, como fazer isso, como viver em paz. E à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Então, a primeira parte desse texto é a questão do conhecimento. A verdade nos libertará. Ou seja, compreender a vida, o que ela significa, a sua finalidade, é imprescindível para que nós consigamos entender os acontecimentos da vida. Tudo que ocorre na vida. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de evitar uma desavença, uma discussão, e muitas vezes por orgulho, por vaidade, por ver o nosso argumento, que muitas vezes a gente nem sabe se é verdade, mas a gente se empenha um duelo de palavras, de argumentos, de opiniões, para justamente vermos se saímos vitoriosos, se convencemos ou mudamos a opinião alheia, quando na verdade nós devíamos ambos, todas as partes, estarmos buscando verdade e não impondo a nossa verdade. Então, o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens é uma sabedoria muito interessante, muito importante. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, e a gente pode somar aqui, às vezes por muitas vidas, por muitos séculos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Quantos casos nós vemos na doutrina dos Espíritos, nos livros psicografados por vários mensageiros, as quais relatam episódios de violência, de mútua agressão de espíritos por vidas e mais vidas, sendo necessária aquela conhecida já quebra da corrente do mal, e a imposição da corrente do bem. Isso é fundamental para romper isso, mas alguém tem que renunciar, alguém tem que dar o primeiro passo. É muito difícil que ambos deem a esse mesmo passo. E aí vem uma reflexão muito interessante, muito bonita, que não é para mexer com os brios da gente, mas para a gente buscar dentro de nós. O Mestre nos traz a mensagem de que quem deve compreender quem? O que já tem o conhecimento, já sabe a verdade, ou aquele que está aprendendo?
É a mesma coisa que nós ficarmos chateados quando pedimos para um cego ler e ele não pode ler. Para um surdo ouvir se ele não pode ouvir. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque nem todos que têm olhos veem, nem todos que têm ouvidos bons ouvem. Então a gente tem que saber qual é a nossa posição. Se eu que tenho que esticar a mão e renunciar, porque já tenho uma condição de compreender, ou ainda estou num estado tão primitivo que eu não me permito renunciar a uma desavença, a uma discórdia. Isso é muito... fala muito ao nosso dia a dia, de todas as pessoas, seja nas relações familiares, sejam nas relações de trabalho, das agremiações, dos grupos espíritas. Porque é impressionante que mesmo nos grupos espíritas, na qual nos reunimos para orar, para aprendermos, nos esclarecermos, quantas discórdias ainda existem. E ele continua: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. E o bem mais humilde é semente sagrada. Fica então a questão do exemplo. A humildade do mestre Nazariano é um exemplo do bem, de fazer o bem, sem ostentação, com energia por vezes, para nos educar, mas sempre no caminho do bem, buscando fazer o bem, evitando falar sobre a ignorância dos homens. Eu fico imaginando, na época de Jesus, um espírito puro encarnado na Terra, como ele devia olhar para nós todos, né? Diante da nossa ignorância, de não compreendermos praticamente nada, de vivermos na hipocrisia, como é relatado no Evangelho, na maldade, no cinismo, coisas que até hoje fazem parte da realidade da humanidade. Então, a prática do bem é realmente um ato de humildade e um ato de renúncia, silenciando uns aos outros. Por que fazer o bem? Para nos aproximarmos de Deus, porque é a vontade dele. Esse é um objetivo sublime, mas às vezes tão longe dos nossos atos, né? E aí vem um outro trecho do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 129, Origem das Tentações, que nos traz mais uma vez coisas, caminhos, sugestões para nós trilharmos esse caminho do bem, da prática do bem, de nos afastarmos do mal. E ele diz assim, ele cita Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a tentação não vem de Deus. A tentação nem sempre vem dos espíritos obsessores. Os obsessores, eles se afinizam conosco. Então, na verdade, as tentações vêm de nós mesmos. Vêm de dentro de nós, do nosso passado, do nosso ser, que ainda arrasta várias imperfeições, mas que cabe a cada um de nós, individualmente, no trabalho individual e interior, e se libertando dessas presilhas, dessas imperfeições,
muitas vezes desses vícios atávicos que nós arrastamos e sabemos que estamos errados, mas continuamos fazendo conscientemente. Então ele fala, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí o trecho nos dá muitas orientações interessantes. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, várias sugestões externas podem chegar a nós. Mas a questão é se nós vamos acolher esses estímulos negativos ou não, cabe a cada um de nós decidir. Então, esse mal que vem do exterior, por mais que venha do exterior, ele só se concretiza e persevera se ele for acolhido no nosso coração. E ele continua o livro. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Olha que dica interessante. Tudo isso já é contido em várias colocações, ensinos evangélicos, mas a análise, do que tem influenciado ou atraído a nossa atenção, se nós todos os dias, em todas as horas, estivermos conscientes do que nós estamos fazendo, de onde está o nosso pensamento, de o que nós estamos pensando, por que nós estamos pensando naquilo. Aquilo é bom, é ruim, é útil pensar nisso. Se nós tivermos essa atenção, nós começamos a selecionar o nosso pensamento. Por mais que muitas vezes eles possam ser recorrentes, eu afasto uma hora, ele vem de novo, é uma questão de hábito. À medida que eu afasto o pensamento, que não sintonizo naquela frequência, aquele pensamento se desvanece. Os próprios Espíritos nos trazem várias mensagens nesse sentido, de que à medida que eu tiro um hábito ou altero um determinado hábito, eu mudo o meu ritmo de vida, a minha frequência, a minha vibração. E isso é importante. E isso é bem prático para nós colocarmos no nosso dia a dia. E um outro ensinamento que está contido no livro Segue-me, do Chico Xavier, Espírito Emmanuel, ele é um capítulo que fala sobre reclamar menos. E ele cita Mateus no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ensinamento sublime, simples. Vamos cumprir. Como cumprir? E aí o Emmanuel nos traz nessas linhas. Para extinguir, e olha só que essa mensagem que eu vou ler agora, ela tem uma atualidade que não se perde com o tempo. Coisas que a gente imagina que são de agora, que nos momentos que passamos, são pensamentos, coisas, vibrações que já aconteciam antes, já vem de muito tempo.
Olha só, para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Só isso. Reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. Ou seja, cada um faz de um jeito. Não quer dizer que o outro jeito esteja errado. Pode estar certo também. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária. Ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar. Na maioria das ocasiões, por simples bagatelas, por detalhes mínimos, sem importância, sem relevância. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos. Na edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas desenvolvem-se desastres morais que comprometem a vida comunitária. Desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos a solução do problema às nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. E estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece, em toda parte, a favor de todos nós, reclamar menos e servir mais. Olha que lição maravilhosa e, sinceramente, trazendo para a vida de qualquer um de nós. Se nós suprimíssemos as reclamações, o quão simplificada seria a nossa vida. Quanto de desesperança é plantada com as nossas reclamações. Porque não é só a questão nossa, mas sim de todos que nos cercam, que recebem essas sementes. Então, muitas vezes, sem o perceber, ao reclamarmos de determinadas coisas, estamos semeando desesperança, pessimismo, como se a raça humana não tivesse mais jeito. Como se todo mundo fosse tão imperfeito que está condenado para sempre a ser imperfeito. Quando não é isso, não é verdade. São oportunidades que todos nós temos de crescermos, mas para isso nós precisamos mudar os nossos hábitos. Como comentei há pouco em outra palestra,
nós não estamos numa competição com os outros. Nós estamos numa luta, numa batalha, numa guerra interna dentro de nós. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana, porque não é ser o primeiro, é o servir a todos. Esse é o maior dentre todos. Então nós, mudando os hábitos dos nossos pensamentos, dos nossos vícios, reclamando menos, na verdade nós estamos pavimentando um caminho que será mais tranquilo para nós continuarmos a jornada nossa. E como a gente busca a paz, na verdade, como está no texto, né? Aparta-te do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. E onde está a paz? O que é a paz? E aí tem um outro livro muito bonito que eu recomendo a leitura. É difícil porque todos os livros são lindos, né? São magníficos, né? O livro que eu me refiro é O Horizonte da Mente, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E o capítulo 77 fala Paz na Mente. E ele nos dá mais algumas receitas, né, de como nós conquistarmos essa paz. Ele fala a predileção pelos princípios da fraternidade. Predileção pelos princípios da fraternidade. E a supressão de atos incômodos ao bom senso assinalam caminhos acertados para a paz na mente de todos. Toda a tribulação nasce da inimizade, por falta de simpatia entre os seres e as coisas. E aí já vem uma questão que nós comentamos anteriormente, é a sintonia. Ou seja, às vezes ela é real, ou seja, nós temos energias diferentes, mas muitas vezes a questão não é de elas são incompatíveis eternamente. Se não há sintonia, nós devemos buscar essa sintonia. E normalmente a luz vence as trevas, e não as trevas vencem a luz. Então, à medida que, por exemplo, se nós estamos com uma vibração boa, com uma harmonia boa, e nos aproximamos de alguém, sentimos uma energia negativa, não podemos condenar o nosso amigo, nosso irmão, pela energia que ele está naquele momento, que ela pode ser muito passageira. E talvez a luz dele brilhe mais do que a nossa. Então a questão é de mantermos a nossa vibração, a nossa harmonia, de forma que a nossa harmonia se abranja a quem está à nossa volta. E se há luzes mais fortes, né, próximas, vibrações mais positivas, que nós internemos essas vibrações para nós, tragamos elas para nós, sintonizemos, né, nessa nova frequência que é mais sublime. Então ele fala isso da questão de quantas vezes, né, a tribulação nasce de uma falta de sintonia dessa, de uma antipatia que é atestada e colocada como permanente entre as pessoas, entre os seres, que não é verdade. Se queremos construir a serenidade imperturbável dentro de nós, temos de considerar a necessidade irreversível do amor. Ele é uma árvore ciclópica de milhares de galhos, com desenhos panorâmicos de milhares de coisas que falam da esperança. Se desejas cooperar com a vida e contigo mesmo, adentra em um desses ramos e faze algo de bom. Olha que lição estupenda. Quantas coisas tem no dia a dia de bom, de prática do bem que a gente pode fazer? Milhares. Pegue uma.
Faça uma. Uma. Em vez de reclamar, em vez de voltar aquele pensamento negativo, em vez de acentuar uma dissintonia, uma desavença que tenha ocorrido, esquece, vai fazer o bem. Vamos trabalhar. Olha só que dica maravilhosa. Se desejas cooperar com a vida e contigo mesmo, adentra em um desses ramos e faze algo de bom. Arregimenta forças para que a justiça seja visível em todos os teus atos. Procura trabalhar para que o afeto seja um acessório das tuas ideias e das tuas palavras. Amplia os teus compromissos de servir e ser amável em todos os rumos. Não percas a oportunidade de perdoar, de instruir. A benevolência tem plena concordância com o amor. E a força do perdão é transformadora. Quantas vezes nós vemos abismos desaparecerem por força do perdão? Seres que tinham um abismo entre eles, com perdão, se veem abraçados pelo amor, pela fraternidade, pela esperança do porvir. Não percas, então, a oportunidade de perdoar, de instruir. A benevolência tem plena concordância com o amor. Dignifica a alegria cristã e trabalha incessantemente para a multiplicidade de todo o bem ao teu alcance que, por lei de Deus, terás paz na consciência. Dignifica a alegria cristã. Olha que interessante. Dignifica a alegria. A alegria muitas vezes é vista em coisas, em atitudes, em atividades, que na verdade isso não é uma alegria cristã. É mais uma ilusão, é mais uma fuga, que eu falo muito com alguns jovens que buscam muitas vezes prazeres passageiros, fúteis, e já chamam de alegria, quando na verdade é mais uma fuga de enfrentar a vida, de todas as oportunidades que ela nos dá para o nosso crescimento. A consonância do coração com a inteligência corresponde à ansiedade da alma em ser feliz. Isso é muito bonito porque todo ser vem com a ânsia de ser feliz. A questão é, o que é ser feliz? Onde achar, encontrar essa felicidade? E ele fala, paz no dicionário cristão não é sinônimo de preguiça. É a harmonia de todas as atividades da vida. É o trabalho na sua mais alta importância. O preço da paz na mente é alto. E não se usa o câmbio do ouro mundano, mas um outro sobremodo excelente, que se chama tempo, que se reverte na nobreza de todos os princípios elevados, que transforma o carvão em diamante, o homem em anjo, a escuridão em luz. Paz é um conceito extraordinário de felicidade. E aí vem uma parte muito bonita. Paz, esse conceito de paz como um conceito extraordinário de felicidade é lindo, mas nós sabemos que no nosso mundo, pelo menos, a paz nunca é permanente. Ela encontra altos e baixos. E aí ele complementa. Paz é uma vírgula na grande frase da evolução, no sentido de dar cadência à harmonia do canto de Deus, que se chama progresso. Paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito. Na mecânica universal,
sob a influência do amor. Então nós temos várias possibilidades de buscar a felicidade, de encontrá-la, de abandonarmos o mal, os vícios, as nossas imperfeições e seguir com a paz. Mas não é nos alienando, criando ilusões, mas trabalhando. Há vários ramos nessa árvore da felicidade, na árvore do bem. Vamos pegar qualquer um desses ramos, vamos fazer o bem. Qualquer que seja, por menor que seja esse raminho, vamos praticá-lo, vamos fazer. Vamos parar de reclamar. Vamos ser mais positivos, buscando compreender a vida. E aí eu vou voltar a uma questão que eu tenho repetido bastante, esse que eu acho muito proveitoso, que ocorreu recentemente com uma conversa com um senhor que estava muito descrente do ser humano, porque ele só via a maldade aumentar. E é um assunto recorrente em vários círculos, né? E eu falava algumas coisas, ele, não, mas eu só pode falar, eu vejo que o senhor conhece o Evangelho, mas não consigo enxergar isso. Eu falei, então vamos ver de outra forma. Quando está tudo escuro, a gente não vê nada de bom. Até mesmo porque a gente faz as coisas erradas e não sabia que era errada, né? À medida que a luz aumenta, a gente consegue enxergar as coisas. Então, na verdade, não é que há muito mal. O mal é o mesmo, só que há muita luz agora. A luz em nós. Então, nós conseguimos enxergar o mal agora. E quanto mais nós nos dedicarmos a compreender, mais a luz crescer, ou nós nos aproximarmos da luz, mais mal nós enxergaremos. Porque demos mais luz, estamos num local mais iluminado. Não é que o mal aumentou, é que agora eu consigo enxergá-lo. Então essa mensagem é fantástica que nos traz, né, do Evangelho e dessas formas que foram colocadas pelo Emmanuel, pelo Miramês, que nós temos que buscar alterar o nosso modus operandi, né? Nós temos que realmente sermos mais cristãos, trazer mais para o nosso dia a dia a prática evangélica, as leituras. Não, mas a vida assim fica muito monótona, tédio. Vamos trabalhar. Fica monótona quando sobra tempo. Quando temos tempo, vivemos na ociosidade, ou queremos um relaxamento de uma coisa que na verdade só vai desperdiçar o nosso tempo de coisas úteis. E não quer dizer que nós não possamos nos divertir. Podemos e devemos nos divertir, mas dignamente, com princípios elevados, sem que nós precisemos nos envergonhar de qualquer ato nosso. Então, essa mensagem final de que a paz é um conceito extraordinário, é uma vírgula na grande fase da evolução, e que paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito, na mecânica universal sob a influência do amor, para mim, transforma qualquer questões que nós possamos levantar de dificuldades. Nós queremos a paz, nós precisamos da paz, mas a paz se busca através do trabalho no bem. E esse bem está aberto a todos. Não é privilégio de ninguém fazer o bem. Todos podem fazer o bem, indistintamente. Então que façamos o bem, que abracemos ele, abandonemos a parte mal que ainda existe em nós e nos sintonizemos em coisas elevadas que o tempo vai nos ajudar nessa transformação para o diamante, do carvão bruto para o diamante. Paz, amor, saúde, fraternidade a todos. E vamos fazer a nossa oração final.
Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que ilumine nosso coração, que ilumine nossa mente, para que busquemos compreender todas as ocorrências da nossa vida, todos os fatos que chegam a nós, para que tenhamos consciência de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, das nossas palavras, de modo a construirmos a paz que tanto desejamos, para que pavimentemos essa paz com a harmonia que nós semeamos. Porque a felicidade, ela está muito mais próxima de nós do que talvez às vezes possamos imaginar. Porque a paz está no pensamento elevado ao Cristo, elevado a Deus. E Deus está em nós a todo instante. Basta que abramos as portas do nosso coração, que permitamos que os nossos pensamentos subam para o mais alto. Rogamos então a Ti, Mestre Jesus, que nos mostre então qualquer ramo dessa árvore do bem, para que possamos segui-lo e com ele buscar a Tua paz, compreendendo o Teu amor e a Tua justiça. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.